Gente, nós recebemos mais uma vez aqui o ex-governador Renato Casagrande, presidente da Fundação João Mangabeira, mais uma vez visitando Linhares, nesse giro pelo estado do Espírito Santo e conversa conosco, né? Veio aqui a Linhares para uma série de reuniões, de encontros aqui com lideranças aqui da região, com o empresariado e conversa conosco mais uma vez. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Cláudio. E também quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando. Alegria estar aqui novamente com vocês. Prazer para nós. Como foi esse convite aí? Como é que foi a recepção das lideranças, a convite dessa reunião organizada pelo presidente do partido aqui em Linhares, o vereador Tarcísio Silva? Como é que foi? É verdade. Nós estivemos em Linhares durante a tarde toda e uma boa parte da noite, visitando entidades, conversando com algumas lideranças e também participando de uma atividade partidária que foi a inauguração da sede do partido, ali ao lado da Igreja Matriz, da Igreja Católica. Mas foi uma atividade suprapartidária, não é uma atividade partidária pura e simplesmente. Porque a minha presença em Linhares, junto com outras lideranças, com o deputado Paulo Folleto, com diversas lideranças aqui de Linhares, é para debater o desenvolvimento de Linhares e o desenvolvimento dessa região e do estado do Espírito Santo. Temos que aproveitar, nós que estamos da política, que queremos uma política diferente no Estado, queremos retomar o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo e queremos retomar esse desenvolvimento com diálogo, em parceria com os municípios, com as entidades empresariais, com as entidades da sociedade. Então, diálogo, parceria e retomada do desenvolvimento, é isso que o Estado está precisando. Tem mais de 3 anos que o Estado está parado, literalmente parado. Então, é bom que a gente possa debater o que será o ciclo dos próximos 4 anos no Estado do Espírito Santo. Bom, a agenda do senhor, pelo que a gente viu, que é almoço com lideranças, inclusive uma visita ao projeto Meninos da Terra, um projeto social importante aqui no bairro Nova Esperança. Tem um outro projeto também que é o Mazarelo, né, com as irmãs salesianas. O Sindimol, visita ao Polo Moveleiro, o CISPML, que é o Sindicato dos Servidores aqui de Linhares. Uma agenda repleta de compromissos, além de um encontro na sede do partido, fechando então essas reuniões. Ex-governador, o senhor... Mas essa agenda é bom, assim, ela tá em sintonia com aquilo que a gente está defendendo no Estado. Assim, a hora que a gente faz visitas às entidades da sociedade é porque a gente compreende que o Estado brasileiro, o município, o governo estadual, o governo federal, não é possível que construa tudo sozinho, que faça tudo sozinho. Então, quando a gente vai a uma entidade dessa, a gente busca, na verdade, conhecer o trabalho para que a gente estabeleça parcerias fortes com essas entidades e essas entidades elas continuem dando uma contribuição com apoio do Estado cada vez mais eficiente para a sociedade, aqui no caso, para a sociedade de Linhares. Era exatamente o que eu ia perguntar. Importante estar ouvindo essas lideranças, né? Porque às vezes importante tem faltado ouvir. esse diálogo, né? Importante ouvir e importante fazer a parceria, tá? Porque o Estado vive um déficit de diálogo, de conversa e de parceria também. Então, assim, na hora que a gente busca as entidades para fazer o diálogo, também é para dizer o seguinte: o nosso movimento político no Estado é um movimento que preza por isso, que está vinculado a essa prática. Quando eu fui governador do Estado, nós fizemos muitas parcerias com as entidades. Só ver o programa Rede Abraço, que é de acolhimento e atendimento às pessoas dependentes de drogas, para a gente ver como é que a gente fez trabalho em parceria com as entidades. Então, nosso movimento prega esse diálogo e prega essa parceria, porque todos nós, capixabas, estamos ansiosos para que a gente possa ter anos de geração de oportunidade de emprego, e esse trabalho da geração de emprego muitas vezes se faz junto com essas entidades. Pois é, a gente sabe que o setor privado ele é importantíssimo nessa geração de empregos que você falou, a questão social, as associações, a entidade de modo geral, mas ela precisa desse apoio, né, desse braço do Estado, do poder público. Olha como foi importante no período que eu governei o diálogo com o setor empresarial, com o setor moveleiro. O setor moveleiro nos procurou, nós dialogamos, nós apoiamos uma instalação de uma fábrica de MDF, que é a base do setor moveleiro nosso aqui de Linhares e dessa região. A fábrica Placas do Brasil, que está sendo agora, já começa a funcionar agora, nesse mês, agora, março, abril, uma fábrica de MDF para atender ao setor moveleiro do Estado do Espírito Santo. Foi o diálogo e a parceria que fez que a gente chegasse à instalação de uma unidade como essa. Conseguiu viabilizar esse empreendimento. E vai ser uma grande conquista, um grande ganho para o setor moveleiro. E o lugar que o setor moveleiro é mais desenvolvido, mais moderno, é a cidade e o município de Linhares.
Sem dúvida. Bom, a gente não tem como não falar de política partidária. Um momento, o senhor, na última entrevista que concedeu para a gente aqui, evitou falar, porque assim, a gente tem os prazos aí a serem obedecidos, a gente entende isso, mas é óbvio que tudo que passa pela política a gente depende e precisa saber um pouco o andamento disso. Aqui para Linhares, por exemplo, o PSB, como é que ele se articula? Temos bons nomes aí, por exemplo, para disputar a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal. Como é que está essa articulação aí, governador? Tem, o PSB, os aliados têm bons nomes, assim, falando do PSB, mas também temos outros partidos que são aliados nossos, que também têm bons nomes. Mas o PSB aqui tem a pré-candidatura do Honorim, que é pré-candidato a deputado estadual, tem a pré-candidatura do Felipe Rigoni, que é um jovem muito empreendedor e muito inovador para deputado federal. Tá certo? Temos o deputado Paulo Folleto, que é aqui da região, de Colatina, mas da região norte, do extremo norte. E os aliados nossos também têm candidaturas, que nós vamos trabalhar juntos aqui. Vamos fazer muitas alianças aqui Vamos fazer muitas alianças aqui em Linhares, até porque Linhares clama, né, pela retomada do desenvolvimento e da geração de oportunidades. Perfeito. Vamos comentar também as prováveis outras candidaturas. Para o Senado, por exemplo, nós temos 2 vagas aí. Um nome assim, potencial que o senhor acha que é possível? O PSB pode ter um nome para o Senado também? O PSB terá nome para o Senado, sim. O PSB ou o nosso movimento político, né? Assim, pode ser do PSB e pode ser de um outro partido do movimento político, mas assim, hoje nós temos os nomes que são já colocados, os 2 senadores, o deputado estadual, que é senador, candidato a senador, pré-candidato a senador, mas, por exemplo, nós estamos incentivando o deputado Sérgio Majesco para ser pré-candidato ao Senado. É um nome que se destacou na Assembleia Legislativa pela sua coerência, pela sua coragem, e a política exige coragem, então ele é um nome que a gente está incentivando, ele não decidiu ainda, mas é um nome. Temos o nome do Marcos Duval, que é também um especialista em segurança pública. Esteve aqui conosco também. Já esteve aqui, então o Marcos Duval também é o nome. Então, assim, teremos figuras novas. A política exige nomes novos e nós teremos figuras novas. Além do nome do Magno Malta, do nome do Ricardo Ferraz, do nome do Amaro Neto, que são nomes já conhecidos, novos nomes surgirão para enriquecer o debate também com relação ao Senado. Tá joia. O ex-governador Casagrande tem um conhecimento muito grande na política nacional e eu queria que o senhor comentasse o seguinte: o atual senador Magno Malta, já foi divulgado, a imprensa já colocando, alguns especialistas dizendo que há a possibilidade dele realmente vir como candidato, né? Ele mesmo já ventilou essa ideia de vir como candidato a vice na chapa do Bolsonaro. O senhor acha possível esse casamento aí? Eu acho que o Magno já descartou isso. Ele já anunciou que vai ser candidato à reeleição. Quer continuar no Senado? Quer continuar no Senado. Não é nem ele querer continuar no Senado, é que o PR, o partido do senador, não vai fazer uma coligação com o PSL, que é o partido do Bolsonaro. Exato. Então, assim, acho que, não vou nem dizer que ele estava querendo ou não, eu não tenho essa informação, mas haverá uma impossibilidade e ele já disse, inclusive, anunciou que será candidato à reeleição. Agora, em relação, a gente vemos a sessão do Supremo, né, avaliando lá aquele pedido da defesa, né, para não prisão do ex-presidente Lula. Como é que o senhor acompanhou aquilo ali, esse adiamento, essa suspensão, pelo menos provisória, né, de que ele possa vir a ser preso? Como é que o senhor viu essa decisão do Supremo ontem? Eu não vou nem debater o mérito, assim, que eu acho que o Supremo, de fato, pode decidir se o ex-presidente Lula vai ser preso ou não, né, assim, porque o julgamento lá no TRF do Rio Grande do sul do país, tende a decretar a prisão dele, ele recorreu ao Supremo, o Supremo pode, de fato, tomar essa decisão. Mas o que a gente assistiu com relação ao Supremo nesses dias foi muito ruim. O Supremo é a corte mais alta da justiça brasileira, assim, o debate de baixo nível entre os ministros é um exemplo ruim para a sociedade brasileira. E a não definição da situação do ex-presidente Lula nesta semana também foi uma decisão que não foi bem aceita, porque a razão de não ter se decidido é que os ministros tinham que se ausentar da sessão do Supremo para viajar. Acho que quem é ministro do Supremo, um cargo vitalício, não pode ter nada mais importante do que uma decisão com tanta repercussão política como essa. Então, assim, se nós estamos vendo, assim, com tristeza a política brasileira, Cláudio, nesse período, nesse momento, assim, é muito ruim a gente ver uma instituição que precisava se apresentar de outra forma para a sociedade e, infelizmente, está tendo atos e ações desequilibradas
e que não condiz com a necessidade de uma referência que deva ser o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Vamos voltar aqui para o nosso estado, nesse nosso bate-papo, governador. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro desse contexto de administração. Na semana passada, se eu não me engano, o senhor foi vítima de um assalto, né? Foi até divulgado pela imprensa. Mostra, assim, o problema que a gente vive na segurança é um problema nacional, né? Esse problema dos assaltos, dos roubos, os crimes contra a vida, essa violência desenfreada. Tivemos o exemplo do Rio de Janeiro, a vereadora que foi assassinada. Como lidar com uma situação como essa? O senhor mesmo, né? Que acabou sendo vítima de um assalto, graças a Deus terminou bem, mas enfim. Terminou bem, graças a Deus. Foi um susto, todo mundo que tem uma arma apontada, qualquer arma apontada pra gente, assusta a gente, naturalmente. Estava eu e minha esposa, sofremos o roubo, né, o assalto, mas depois o bem foi recuperado, assim, não teve nenhuma agressão conosco, nenhuma violência, então dou graças a Deus por não ter acontecido nada demais, e a gente recuperou também o patrimônio. Perdi um celular, mas isso se recupera, o que importa é a vida. Mas o que acontece na segurança pública capixaba, na segurança pública carioca, é ausência de investimento, né? Quando você não tem investimento adequado e não tem o diálogo necessário, assim, você desorganiza uma área social como é a área de segurança pública. Então, é só verificar que o crime contra o patrimônio aumentou muito no estado do Espírito Santo. Por que aumentou? Porque o governo cortou combustível de viatura, cortou colete para os policiais, deixou de conversar com os policiais, então criou um ambiente de muita desorganização, né? O governo foi arrogante na hora que tratou com a polícia naquele movimento de fevereiro de 2017. Então, segurança pública é como qualquer outra área, depende de uma prioridade, de um incentivo, de uma decisão política e depende de gestão. No período que eu governei o Estado, eu conduzi pessoalmente a área de segurança pública. Eu não deleguei para um secretário essa condução. Eu conduzi pessoalmente, eu conduzi as reuniões da área de segurança pública mensalmente, né, acompanhando os resultados. Então, eu puxei para dentro do gabinete do governador isso promoveu um ordenamento de gestão e uma integração de trabalho entre Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiros. Isso produziu muitos resultados. Foi o programa Estado Presente que nós implementamos no Estado e que produziu tanto resultado. E o programa hoje é uma referência para o Brasil e para fora do país, né, pela eficiência e pelo resultado que ele apresentou. Então, a segurança pública tem que ter investimento e tem que ter motivação dos profissionais da área de segurança pública. Tá, jóia. Só para a gente finalizar, na semana passada nós recebemos aqui o vice-presidente do seu partido aqui no Estado, o deputado Paulo Folletto, né, nosso vizinho aqui de Colatina. E no bate-papo que a gente teve aqui, ele garantiu que há um projeto do PSB, voltando aqui a falar do PSB, do projeto para as próximas eleições agora de outubro, que há um projeto sendo organizado do partido e garantiu que o senhor realmente é candidato a governador e esse projeto será apresentado muito em breve. Ele falou alguma coisa que não é verdade? Nesse sentido? Se o deputado falou, está falado, né? Eu não posso fazer nada. É o vice-presidente do partido aqui. Mas o deputado Folletto é o incentivador da nossa candidatura ao governo e, de fato, está chegando a hora de eu tomar uma decisão, né? Eu acho que... se Deus continuar me dando saúde, antes do dia 7 de abril, posso dizer que agora, na semana que vem, eu tomarei uma decisão com relação às eleições de 2018. Está na hora, acho que chegou a hora, eu já percorri o estado praticamente todo, já vim aqui em Linhares 2, 3, 4 vezes debater propostas para essa região e para a cidade, para o município de Linhares. Então, de fato, na semana que vem, não é nem antes do dia 7, na semana que vem, eu tomarei a decisão com relação às eleições de 2018 e vocês estarão chamados para acompanhar essa decisão. Estaremos lá. Bacana esse bate-papo com o ex-governador Renato Casagrande, presidente do Instituto João Mangabeira, né, ligado ao PSB, falando um pouquinho desse roteiro de viagens aqui pelo estado, pelo interior, ouvindo as lideranças, conversando com... Aliás, os prefeitos gostam muito desse bate-papo, de ser ouvidos também, né? Porque... Gostam, prefeitos gostam, os vereadores adoram, tá certo? Porque quando você tem, num deserto, quando você encontra água, né, você fica muito feliz. Num estado que não tem diálogo, quando você oferta o diálogo, as pessoas ficam muito felizes. Tá, Jó. Vamos aguardar então os próximos dias, a decisão, o anúncio aí do ex-governador Renato Casagrande. Obrigado pela presença. Obrigado, Cláudio. Mais uma vez. E um abraço a todos que estão nos acompanhando.
Tá joia. Bom, a você que nos acompanha pelo canal 20 VRCA na Grande Vitória, obrigado pela sua audiência. O pessoal de Linhares e região pode continuar interagindo, mandando sua mensagem para a nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Esta entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube, pode acessar lá, compartilhar, enfim. O telefone da redação também aparece aí, é o 3373-2000. Um excelente final de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.